Existem pessoas que não estão na sua vida por acaso. Elas estão lá por escolha sua. E talvez o maior erro que você esteja cometendo hoje não seja falta de esforço, não seja falta de talento, não seja falta de oportunidade, mas sim as pessoas que você permite permanecer perto de você. Porque ninguém cresce cercado por quem puxa para baixo. Ninguém evolui andando com quem vibra pequeno. E ninguém prospera mantendo por perto quem torce contra, mesmo sorrindo na sua frente. Hoje eu vou te mostrar 3 tipos de pessoas que atrasam sua vida, drenam sua energia e silenciosamente sabotam seu crescimento. E o mais perigoso, você pode estar convivendo com elas todos os dias, achando que é normal. Mas antes de eu te revelar quem são essas pessoas, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Porque aqui você aprende a desenvolver uma mentalidade forte, estratégica e impossível de manipular. Se você quer crescer de verdade, você precisa começar eliminando o que te enfraquece. Agora presta atenção. Primeira pessoa, a invejosa disfarçada de amiga. Essa é a mais perigosa, porque ela não parece inimiga. Ela sorri, ela te abraça, ela diz que te apoia, mas por dentro ela compete com você. A invejosa disfarçada nunca demonstra inveja de forma direta. Ela demonstra através de pequenos comportamentos. Quando você conta uma conquista, ela responde com silêncio, ou muda de assunto, ou diminui o que você fez. Você diz, consegui fechar aquele projeto. Ela responde, ah, legal, sem brilho no olhar, sem entusiasmo verdadeiro. Mas quando algo dá errado na sua vida, ela está lá, atenta, interessada, confortável. Esse tipo de pessoa não quer te ver mal, mas também não quer te ver melhor do que ela. E isso trava a sua evolução de um jeito invisível, porque você começa a diminuir suas conquistas para não incomodar, começa a esconder seus planos, começa a se limitar para não provocar desconforto. Percebe o absurdo? Você reduz o seu brilho para manter alguém confortável. A invejosa disfarçada também faz outra coisa. Ela planta dúvida. Quando você fala de um sonho grande, ela diz, você acha que vai dar certo mesmo? Isso é muito arriscado. Tem certeza que você consegue? Não parece ataque, mas é sabotagem emocional. Ela projeta as próprias inseguranças em você, e se você não tiver uma mentalidade forte, você começa a acreditar. Esse tipo de pessoa cria um ambiente onde você sente que precisa provar o tempo todo que merece crescer. E isso cansa. Cansa mais do que trabalhar duro, cansa mais do que correr atrás dos seus objetivos, porque é um desgaste silencioso. A verdade é simples. Quem torce por você, vibra com você. Quem celebra suas vitórias de verdade, não sente ameaça. Existe uma diferença clara entre conselho e limitação. Conselho te fortalece, limitação te diminui. E a invejosa disfarçada sempre vai tentar te manter no mesmo nível dela, porque sua evolução evidencia a estagnação dela. Entenda uma coisa importante. Nem todo mundo que está perto quer subir junto. Alguns só querem garantir que você não suba demais. E enquanto você não identificar isso, vai continuar se perguntando por que se sente drenado mesmo quando está fazendo tudo certo. Às vezes, o problema não é o esforço, é o ambiente. E ambiente inclui pessoas. Comece a observar. Quem realmente vibra com suas conquistas? Quem muda o comportamento quando você cresce? Quem fica estranho quando você melhora? Presta atenção nos detalhes, porque é nos detalhes que a inveja se revela. E lembre-se, você não é obrigado a manter perto quem compete com você em silêncio. Crescer exige seleção, e seleção exige coragem. A que só aparece quando precisa de você. Existe um tipo de pessoa que não está ao seu lado, ela está ao lado da sua utilidade. Enquanto você serve, ela permanece. Quando você para de servir, ela desaparece. Essa pessoa não constrói vínculo, ela constrói conveniência. E o mais perigoso é que no começo você não percebe. Ela te chama de amigo, te elogia, te procura com frequência. Mas observe o padrão. Ela aparece quando precisa de ajuda, quando precisa de dinheiro, quando precisa de contato,
quando precisa de apoio emocional. Mas quando você precisa, ela está ocupada, ela some, ela não responde. O filósofo estoico Sêneca dizia: associe-se com aqueles que podem torná-lo melhor. Agora eu te pergunto, essa pessoa te torna melhor ou apenas te usa como recurso? Porque a amizade verdadeira é troca, é presença nos dias bons e nos dias difíceis. O oportunista emocional só aparece quando há vantagem. E se você não perceber isso, você começa a viver em função de manter essa pessoa satisfeita. Você vira apoio constante, você vira solução, você vira muleta, mas nunca prioridade. Epiteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E aqui está o ponto. Você pode não controlar o fato de alguém tentar te usar, mas você controla até onde permite. Pessoas assim estudam seu coração. Elas sabem que você é leal, sabem que você é prestativo, sabem que você tem dificuldade em dizer não, e exploram isso. Elas fazem você se sentir culpado por impor limites. Quando você começa a negar favores, elas mudam o comportamento, ficam frias, se afastam, criam tensão. E nesse momento você descobre a verdade. Não era amizade, era interesse disfarçado. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A força aqui é aprender a não se apegar à ilusão de vínculo. Nem todo mundo que te chama de amigo é seu aliado. Alguns são apenas estrategistas, esperando a próxima oportunidade. E existe um detalhe importante. Essas pessoas quase nunca investem em você. Elas não indicam oportunidades, não fortalecem sua imagem, não defendem seu nome quando você não está presente, mas exigem sua presença quando precisam. É uma relação desequilibrada, e tudo o que é desequilibrado gera desgaste. O estoicismo ensina algo poderoso. Relacionamentos devem ser guiados pela virtude, não pela necessidade. Se alguém só permanece por necessidade, quando a necessidade acaba, o vínculo também acaba. E isso dói. Dói perceber que você valorizava algo que nunca foi recíproco, mas dói mais ainda continuar permitindo. Entenda uma coisa: você não nasceu para ser suporte emocional permanente de quem nunca te sustenta. Você não nasceu para ser degrau na vida de ninguém. Lealdade não é submissão. Bondade não é fraqueza. Disponibilidade não é obrigação. E quando você começa a impor limites, muitos vão embora. Mas quem fica, fica por você, não pelo que você oferece. E isso muda tudo. Observe quem permanece quando você para de servir. Observe quem continua quando você diz não. Observe quem te valoriza mesmo quando não precisa de nada. Porque é aí que você descobre quem realmente está do seu lado. E como dizia Sêneca, quem é amigo ama em qualquer circunstância. Se o vínculo depende de benefício, não é amizade. É interesse disfarçado. E maturidade é aprender a diferenciar os dois. Terceira pessoa. A que ri do seu sonho. Essa talvez seja a mais comum. E, ao mesmo tempo, uma das mais destrutivas. É aquela pessoa que não te ataca diretamente. Ela não te sabota de forma clara. Ela apenas desacredita. Você fala do seu projeto, ela ri. Você fala da sua meta, ela ironiza. Você fala da sua visão de futuro, ela responde com piada. E tudo vem disfarçado de brincadeira. Mas existe algo que você precisa entender. Toda piada carrega uma verdade emocional. Quando alguém ri do seu sonho, ela não está rindo do seu plano. Ela está rindo da própria incapacidade de fazer algo parecido. Porque pessoas pequenas zombam daquilo que exige coragem. Marco Aurélio dizia: a opinião alheia não define quem você é. Mas se você não tiver firmeza mental, define sim. Define suas decisões. Define sua intensidade. Define até onde você vai. A pessoa que ri do seu sonho planta dúvida. E dúvida é uma semente perigosa. No começo você ignora. Depois você pensa. Depois você questiona. Depois você reduz. E quando percebe, já não fala mais com a mesma convicção. Esse tipo de pessoa não suporta ver alguém tentando algo maior, porque seu movimento evidencia a estagnação dela.
E ao invés de crescer junto, ela prefere puxar você para o nível dela. Epícteto ensinava: se alguém fala mal de você, viva de modo que ninguém acredite. Mas aqui vai além. Não é só viver de modo exemplar, é blindar sua mente. Porque o maior campo de batalha não é externo, é interno. Quando você começa a duvidar de si mesmo por causa do riso de alguém, você entrega o controle da sua vida. E ninguém que construiu algo extraordinário foi validado no início. Grandes projetos parecem loucura para mentes pequenas. Grandes metas parecem arrogância para quem vive no mínimo. Grandes sonhos parecem impossíveis para quem nunca tentou. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A pessoa que ri do seu sonho já desistiu dos dela, e inconscientemente quer que você faça o mesmo. Mas aqui está uma verdade dura. Se você precisa da aprovação de todos, você nunca vai sair do lugar. Porque sempre haverá alguém desconfortável com sua ambição, sempre haverá alguém incomodado com sua disciplina, sempre haverá alguém que prefere ver você comum. A pergunta é: você quer ser aceito ou quer ser respeitado? Porque geralmente não dá para ter os dois no começo. O crescimento exige isolamento estratégico. Exige aprender a continuar mesmo quando ninguém aplaude. Exige seguir mesmo quando zombam. E existe um ponto decisivo na vida de todo homem forte: o dia em que ele para de explicar seus sonhos para quem não tem visão. A partir desse dia, ele apenas executa, silenciosamente, consistentemente, inaparável. E quando os resultados aparecem, o riso vira silêncio, e o silêncio vira respeito. Agora junta tudo o que falamos nesse vídeo: a invejosa disfarçada, o oportunista emocional e o que ri do seu sonho. 3 perfis diferentes, mas com o mesmo efeito: enfraquecer sua mente. E se você não aprender a identificar esses padrões, vai continuar achando que o problema é você. Mas não é. Às vezes, o problema é o ambiente que você tolera. Crescer exige corte, exige limite, exige seleção. Porque mentalidade forte não nasce pronta, ela é construída, dia após dia, decisão após decisão. E se você sente que precisa fortalecer sua mente, desenvolver disciplina, blindar suas emoções e criar um padrão interno impossível de abalar, existe um caminho estruturado para isso. Um processo prático, intenso, transformador. O primeiro passo está no link da descrição. Mas lembre-se, conhecimento sem ação não muda destino. Decisão muda. Nos vemos no próximo nível.